Olha, mas aí sim os movimentos foram friamente calculados. Pois bem, o Alexandre de Moraes e o Benedito Gonçalves, que é o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, definiram o seguinte: depois da Semana Santa, o Bolsonaro será julgado e tornado inelegível. Eu já posso dizer que será tornado inelegível porque só assim uma reviravolta muito grande no julgamento mudaria o destino do Bolsonaro. Depois da Semana Santa também vai coincidir com a aposentadoria do Lewandowski. Então, o último julgamento do Lewandowski vai ser o caso do Bolsonaro para torná-lo inelegível. Essa vai ser o último feito do Lewandowski como ministro do STF. No caso, ministros do STF passam pelo TSE. Então vai ser o último feito dele. Foi tudo ali friamente calculado para que isso fosse na chegada do Bolsonaro ao Brasil. Então o Bolsonaro chegou ao Brasil num dia e no dia seguinte o Benedito Gonçalves acelerou o processo. A defesa do Bolsonaro tentou de tudo para atrasar o processo. Por quê? Porque imaginava-se que o Lewandowski ele iria se aposentar em maio, ou mesmo ele adiantando para abril, ok. E no lugar dele entraria o Cássio Nunes Marques no TSE. E o Bolsonaro está contando com uma derrota de 4-3. Mudando o Lewandowski pelo Cássio Nunes, o Bolsonaro conta com uma vitória no TSE para não ser tornado inelegível. Então, o que fez o Bolsonaro? Ele começou a colocar um monte de testemunha no caso, fazer um monte de pedido absurdo para o TSE para ver se postergava, ou seja, se ele conseguia atrasar o caso o máximo possível para dar tempo do Lewandowski se aposentar e do Cássio Nunes assumir a cadeira no TSE. Pois bem, não deu certo e olha, isso é só o começo aí do inferno dele, porque eu tô vendo a mídia falando muito do caso das joias. Você percebeu que esqueceram do caso do 8 de janeiro? Você percebeu que o noticiário brasileiro simplesmente apagou da memória de todo mundo o 8 de janeiro? A Folha chegou a falar em editorial essa semana aí que, olha, se o bolsonarismo abandonar as práticas antidemocráticas, eles serão uma viável oposição aí ao Lula. E só faltou falar, nossa, bolsomito. Só faltou isso, a Folha falar. Não faz 3 meses que os caras destruíram as sedes dos 3 poderes e tentaram dar um golpe de Estado. Aí a Folha falando como se fosse gente normal, como se estivesse falando, sei lá, da Simone Tebet, como se estivesse falando do Amoedo. Não, falando do Bolsonaro assim. Calma, o Alexandre vai agir no caso de 8 de janeiro. O Bolsonaro, vou falar, no caso das joias, a situação dele tá bem difícil, mas na do 8 de janeiro vai tá bem pior, viu, nesse exato momento. Tá subindo, lembre-se, é uma pirâmide. Lá no topo tem o Bolsonaro e na base tem os criminosos que foram presos, os terroristas. Tá subindo a investigação, viu? Vai chegar no chefão já já. Eu vou te dar os detalhes disso. Antes, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Temos uma guerra muito forte pela frente. Primeiro contra o golpismo da grande mídia associado aos personagens ali que fizeram a Lava Jato, que agora estão numa armação aí para tentar envolver Lula, PT e PCC. Só que começa assim e a coisa começa a se expandir quando você vê, vira um negócio gigantesco que não tem nada a ver com o assunto que começou a investigação. Foi assim a Lava Jato. Era uma Lava Jato num posto de gasolina, quando você viu era escândalo de petrolão de 1 trilhão, Lula, e aí prenderam o Lula sem prova e os mesmos personagens, tanto na grande mídia como nisso, estão reunidos. E só que agora tem um personagem a mais, que é o Bolsonaro jogando mais gasolina nessa fogueira, porque o Bolsonaro tá ali querendo, e o gabinete do ódio, é jogar mais gasolina na fogueira do Lula. Não interessa. De onde o Lula sofrer ataque, o bolsonarismo vai ajudar a jogar gasolina na fogueira. Então, teremos uma guerra muito grande pela frente, então eu peço aí sua inscrição no canal, porque vai ser difícil, eu vou falar, vai ser muito difícil nos próximos meses conscientizar todo mundo. Muita gente demorou dias para perceber essa armação. Agora, foi uma armação muito mal feita. Imagina as próximas. Então inscreva-se aí. Agora falar do caso aqui do vídeo, que é o Bolsonaro no TSE e do Alexandre, olha, o Alexandre deu uma... Ele participou de um evento essa semana, aí tem até um vídeo aqui no Plantão Brasil das falas dele. Aí no meio ele aproveitou para detonar o Bolsonaro e os bolsonaristas. Ele falou, olha, liberdade de expressão é uma frase que ele sempre usa, não é liberdade de agressão. Ele falou, a gente vai para cima de quem está agredindo. A gente tem que ir para cima de quem usa fake news e ganha inclusive dinheiro com isso. E a gente tem que ir para cima também de quem está produzindo isso numa escala que chega a todo o Brasil. Aí ele citou o exemplo da fake news de que ele era advogado do PCC, ele, Alexandre de Moraes. Ele falou, se você procurar no Google, ia aparecer um monte de site, quer dizer,
tem alguém financiando isso quando você vê centenas de sites que começam a republicar. Então eles vão para cima com projetos de lei desse pessoal aí. Então prepara que os bolsonaristas, a maneira como eles criam fake news, vai ter que sofrer uma mudança muito séria, e não porque eles querem, e sim porque a justiça está chegando neles, até com projetos de lei aí que o Alexandre de Moraes e o pessoal tá vendo. Ok. Então ele fala, ó, só faltando falar, prepara aí, Bolsonaro, que vai pegar com força pra cima de você. Pois bem, não precisou falar, porque enquanto ele estava no evento, o Benedito Gonçalves, ele é o corregedor do TSE, corregedor é quem tem ali sob seu comando as investigações e casos desse tipo. E ele tem o caso em que o Bolsonaro foi acusado de... não precisa falar foi acusado, ele fez, tá? Tem vídeo, em que o Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas e atentou contra a democracia ao convocar uma reunião com 50 embaixadores, em que na reunião só falou ele, não era cada um da sua opinião, não. Só o Bolsonaro falou para pessoas do mundo inteiro que as urnas eletrônicas do Brasil não eram confiáveis. Pois bem, o Bolsonaro achou que ali ele conseguiria apoio de alguns países para a tentativa de golpe dele. O que ele conseguiu foi um efeito reverso, na época que eu falei. O que aconteceu foi que vários países começaram a declarar apoio às urnas eletrônicas. Então ficou ruim para o Bolsonaro, o tiro saiu pela culatra. Saiu pela culatra mais do que você pode imaginar. Por quê? Porque começou uma investigação no Tribunal Superior Eleitoral. O PDT entrou com uma ação contra o Bolsonaro, e a ação foi andando rápido. Tem 17 ações contra o Bolsonaro com potencial para torná-lo inelegível no TSE. Os especialistas nos casos dizem que 10 dessas ações podem tornar o Bolsonaro inelegível. Então vai ficar inelegível para sempre. Não são só 8 anos, não. Vai acumulando. Tá. As outras podem ser já multas e outros casos também podem tornar inelegível? Pode. Mas nas outras 7, o normal é que ele receba uma multa, alguma coisa, caso seja condenado. Mas 10 tem esse potencial. Essa não foi a primeira ação a começar a tramitar no TSE. Mas, por ser a mais bombástica, é a que começou a tramitar mais rápido. Então, nos últimos 2 meses, mais ou menos, desde que o Bolsonaro não é presidente, desde fevereiro, na verdade, desde que voltou o judiciário, a defesa do Bolsonaro começou a tentar atrasar o inquérito. Começaram a colocar um monte de testemunho, uma atrás da outra. Aí o TSE percebeu o movimento. O inquérito já era para ter sido acabado, já era para ir à votação. O inquérito não, o julgamento não é mais inquérito, né? É um processo. O processo já era para ter acabado, mas começaram a colocar um monte de testemunha no processo para testemunhar a favor do Bolsonaro. O corregedor do TSE começou a avançar com isso, começou a falar que não para os pedidos do Bolsonaro, porque começou a pedir testemunha que não tinha nada a ver com o caso. Ele falou, vamos escutar o Anderson Torres. Por quê? Porque o Bolsonaro falou contra o TSE no dia, e durante a fala de 40 minutos de fake news do Bolsonaro, o Bolsonaro citou que, olha, se ele fez ameaças, ele falou, não vai ficar assim, pode não ter eleição no Brasil, ele falando daquele jeito lá dele, que hoje a gente entende como uma coisa, nossa, se ferrou, mas na época eram ameaças reais que estava fazendo o então presidente da República. O TSE escutou Anderson Torres e citou a minuta do golpe para falar, o Bolsonaro estava ameaçando fechar o TSE, falando que não ia ter eleição ou que ia fechar o TSE, e tem uma minuta aqui de um golpe de Estado em que ele fecharia o TSE. E que está usando as fake news que ele disseminou naquele dia. As mesmas fake news estão na minuta e estão ali. E aí, não sabemos o que o Anderson Torres disse, saberemos no julgamento, porque no julgamento vai ser citado. E aí eu vou falar, vai ficar bem ruim, porque se o Anderson Torres delatou o Bolsonaro, e olha, pela reação do advogado do Bolsonaro, o depoimento do Anderson Torres nesse caso, esse caso não envolve o Bolsonaro indo para a cadeia, por exemplo. É um caso no TSE. O mesmo caso está sendo investigado no STF. Mas se o Anderson Torres ferrou o Bolsonaro aqui, ele ferrou no STF também. Que aí é caso criminal, aí da cadeia. Mesmo caso aí dos embaixadores, do ataque às urnas. Só que esse caso lá no STF, ele se liga com a investigação do dia 8 de janeiro. Então é um caso extremamente delicado para o Bolsonaro. Porque se o Anderson Torres falou ruim para o Bolsonaro, deu ruim para o Bolsonaro aí, falou alguma coisa que não é boa para ele, no depoimento do TSE, esse depoimento depois é compartilhado com o STF. O Alexandre não vai colher o depoimento de novo de alguém que já depôs. Ele já depôs no âmbito do próprio caso e agora ele depôs de novo no TSE. Se ele falar uma coisa muito diferente, os dois entram no depoimento, entram no processo. Então, o advogado do Bolsonaro teve uma reação que para mim foi estranha. Ele pediu, nos outros depoimentos não. No depoimento do Anderson Torres, ele pediu sigilo.
Mas peraí, por que esse depoimento tem que estar em segredo de justiça e os outros não? Estranho. O que falou o Anderson Torres? O corregedor, o Benedito Gonçalves, ministro do TSE, decretou o sigilo, mas o sigilo fica só até o dia do julgamento. O dia do julgamento você acaba sabendo porque os ministros usam o depoimento provavelmente para votar. Tem uma chance muito grande. Quando acaba o processo não precisa mais estar em sigilo. Então, depois da Semana Santa veremos. O Lewandowski vai se aposentar exatamente naquela semana. Então, provavelmente, teve uma conversa do Lewandowski com o Alexandre, com os outros, falando, ó, você vai querer se aposentar antes ou depois dessa votação, ou de alguma votação, ó, antes ou depois. Os ministros sempre conversam sobre essas coisas, sobre pauta, quando estão para se aposentar. Então, resolveram isso. Quem libera para o caso é o Benedito Gonçalves. Ele deu agora 48 horas para a defesa do Bolsonaro fazer as alegações finais e para a acusação fazer as alegações finais. Acabando essas 48 horas, vamos lá, estamos no final de semana. Segunda, terça-feira. Quarta-feira passou 48 horas, aí já está liberado para julgamento. Quarta-feira não tem sessão, tem na semana seguinte. Ou seja, logo depois da Semana Santa está liberado para julgamento no TSE, e aí depende do Alexandre de Moraes colocar na pauta. Qual a chance você acha do Alexandre de Moraes não colocar na pauta? Eu vou falar, a chance é zero. Ele vai colocar na pauta para o Lewandowski poder votar e o Bolsonaro será aí tornado inelegível. Ah, Thiago, mas alguém pode pedir vistas? Pode. Mas o importante é o seguinte, é o Lewandowski votar. O Lewandowski votando, o Cássio Nunes, quando entra, ele já não vota mais. Alguém pedir vistas, pelo novo regimento interno das cortes, o pedido de vista só pode durar 90 dias. Então, no máximo em 3 meses, se algum bolsominion lá pedir vista, no máximo em 3 meses o Bolsonaro é decretado inelegível. Não vai adiantar nada pedir vista, só vai postergar. Muito provavelmente, se alguém pedir vistas, os 4 que vão votar contra o Bolsonaro vão adiantar seus votos e já vai formar maioria. E aí não adianta mais. Aí não adianta mais, até porque não temos eleições aí em menos de 3 meses, então Bolsonaro não vai concorrer a nada, o julgamento vai acabar ainda esse ano, e aí o Bolsonaro está inelegível já para a próxima eleição, nem para, se quiser ser vereador, não vai conseguir mais. E calma, que isso é só o começo. O TSE vai apresentar mudanças nos próximos 4 anos. Vai mudando, os ministros vão mudando, pouco a pouco. Estão esperando agora uma janela aí no final do ano para começarem a julgar os deputados bolsonaristas. Porque tá cheio de deputado bolsonarista que tá na mira do STF, tá para ser preso. Só que hoje, para prender um deputado fascista, tá cada vez mais difícil. Porque o fascismo tomou conta do Congresso Nacional. Infelizmente, a esquerda tem muita força para eleger presidente e não tem para eleger congressistas como tem para eleger presidente. A gente ganhou aí 5 eleições presidenciais das últimas 6 e a gente nunca teve a maioria. Pior, cada eleição que passa a gente tem uma minoria menor, vai murchando. Esse ano, eu vou falar, a bancada de esquerda aumentou, mas a bancada de direita aumentou muito também. Quem vai encolhendo é o centrão. E a parte do centrão que sobrou está alinhada ao bolsonarismo. Ainda, pelo menos até o momento. Então, o que acontece? Se o Alexandre decreta a prisão de Carla Zambelli, tem que ir a julgamento no plenário. A Câmara dos Deputados, que só tem fascistas, vai aprovar a prisão da Carla? Não sabemos. Se não tem um caso que aconteceu logo antes, a chance de não aprovar é grande. Aí fica aquele embate STF contra Congresso Nacional. Aí você vê que o Arthur Lira é tão fascista e tão lixo quanto o Bolsonaro. Inclusive, o Arthur Lira está numa briga gigantesca agora com o Rodrigo Pacheco nas últimas 2, 3 semanas. Eu nem estou falando muito disso aqui, que eu estou esperando o desenrolar disso aí. O governo Lula está à parte dessa briga aí, só olhando de perto o que está acontecendo. Então, uma briga gigantesca entre Senado e Câmara dos Deputados, que o Arthur Lira está querendo rasgar a Constituição para ganhar mais poder ainda para ele. E o Rodrigo Pacheco está batendo o pé, porque ele é presidente do Senado e ele não quer perder poder. Ninguém está dando poder de graça assim, ainda mais quando o outro lado rasga a Constituição. Então, temos aí guerras aí pela frente muito fortes. O que se sabe é o seguinte, cada vez que cair uma bomba, essa bomba vai respingar no Bolsonaro. E muitas das bombas são endereçadas ao Bolsonaro, como essa aí logo depois da Semana Santa. A ver os próximos passos, peço sua inscrição no canal. Falou!